Hoje nós vamos falar sobre algo que a gente já tinha comentado no treinamento da semana passada, que é sobre verbos fortes e fracos. Por que a gente fala sobre eles? Porque vocês sabem que no inglês não basta apenas ter um ponto de interrogação, os verbos eles precisam de auxiliares, não é? Para fazer perguntas, negação e tudo e tal. Então, por isso, é muito importante que os alunos entendam como a gente vai usar, por que a gente usa as situações e com quais verbos eles devem ser usados. E para isso, a gente dividiu os verbos no inglês em duas categorias: verbos fortes e verbos fracos. Os strong verbs and weak verbs. Fortes e fracos. O verbo mais conhecido no inglês e que muitos brasileiros erram em usar é o verbo to be. E o to be é o primeiro verbo que o Willy vai estar ensinando no livro básico. Então é muito importante que vocês tenham domínio disso, porque os alunos vão perguntar. E o to be é um verbo forte. Alguém sabe me dizer por que o to be é um verbo forte? You! Não? To be é um verbo forte por quê? Como é que eu falo eu sou brasileira? Alguém? I'm Brazilian. I'm Brazilian, I am. Eu gosto de trabalhar com cores, mas eu acho que só tem essa. I am Brazilian. E se eu quero falar eu não sou brasileira? I'm not Brazilian. And? Alguém falou and? I am not. Porque and é uma expressão também que é possível falar. I am not Brazilian. E se eu quero perguntar, tipo assim, digamos que eu estou perdendo a memória, eu quero perguntar se eu mesmo sou brasileira. Como é que eu pergunto? Tipo, eu sou brasileira? Am I Brazilian? Muito bem, estão todos muito afiados. Ok. Então, como vocês podem observar aqui, com o verbo to be, eu consigo formar frases afirmativas tranquilamente, como qualquer outro verbo, negativas apenas acrescentando o not e interrogativas apenas invertendo com o sujeito da frase. Ok? É isso que o verbo forte faz. Ele não precisa da ajuda de nada porque ele é forte. Costumam falar, quem é forte não precisa de ajuda. O to be é um verbo forte justamente porque ele não precisa de ajuda para fazer a negação e a interrogação. Mas, por exemplo, vamos falar do verbo gostar. Vamos fazer understand, porque é o primeiro Understand? verbo weak verb. Ok. Primeiro weak verb que o Will ensina, então, é o to understand. O que significa to understand? Entender. Entender. Muito bem. Se eu quero falar eu entendo inglês, como é que fica? I understand. Se eu quero falar eu não entendo inglês, como é que eu faço? Não é I understand not English? No? É I o quê? Oh. I don't. Vou fazer também aqui separado. Do not understand. English. Por que eu não coloco apenas o not depois do understand, igual eu fiz com to be? Porque ele é fraco. Porque ele é fraco. E verbo fraco ele precisa de o quê? Auxiliar. Ajuda, né? Ou auxiliar. Eu gosto de usar, mas foi muito bem. Você foi bem no termo assim que é mais usado, que é o auxiliar. Eu gosto de trabalhar com ele, precisa de um ajudante, né? Ele precisa de algo que vai ajudá-lo a formar essa negação.
Então ele precisa dos verbos ajudadores ou dos verbos auxiliares, que no caso aqui é o do, que eu junto com not e forma don't, que significa não. Significa simplesmente não. Mas se eu quero, por exemplo, formar uma pergunta, eu inverto o understand com o sujeito igual eu fiz com to be? Não. Como é que eu faço então? Do I understand? Very good. Não sei quem disse. Viu? Do I understand English? Ok. E o que o do representa nessa frase aqui? Qual é a função dele aqui? Só ajudar a fazer uma pergunta. Só ajudar a fazer uma pergunta. Então, como é que a gente traduz o do nessa frase? Não traduz. Do significa o quê? Nada. Nada, gente. Somente que é uma pergunta. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Se resume nisso. Os verbos, os strong verbs, os verbos fortes que serão estudados ao longo das apostilas, vocês podem explicar dessa mesma forma. Fala, olha, os verbos fortes sozinhos conseguem formar negação apenas com a adição do not e apenas invertendo com o sujeito em formas perguntas. Já os weak verbs, que são a maioria dos verbos, eu preciso de auxiliares. E aí vocês vão estudar os auxiliares de acordo com a ocasião, e o primeiro auxiliar que eles vão conhecer é o do. Ok? Any question? No? Very good.